Boa tarde a todos. Aqui nos encontramos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, em nome de Deus acima de tudo e em primeiro lugar, agradecidos por mais esta oportunidade, agradecido a Deus, em especial pela vida, a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou, aos espíritos amigos, agradecidos pelo amparo, pela proteção, pela assistência, que sempre esses companheiros têm nos dispensado, agradecidos por este momento de aqui nos encontrarmos reunidos pelas ondas do pensamento, por estas energias benfazejas, para dialogarmos um pouco mais acerca dos ensinamentos do Cristo. Lembrando e chamando a atenção a todos nós para este momento pelo qual nós estamos passando, momento de isolamento social, pela pandemia causada pelo coronavírus, momento de reflexões acerca da vida, acerca do universo, já que, como nós sabemos, o universo é um ser vivo, é um ser composto de pura energia, esta energia infinita que move todo o universo. E como nós sabemos, a doutrina espírita nos mostra isso de uma forma tão clara, se estamos passando por estes momentos de dificuldades, de desequilíbrios, exatamente causados nesses momentos pelos desequilíbrios energéticos que nós causamos. Então precisamos, conforme nos dizem os espíritos amigos, precisamos auxiliar cada um, reequilibrando as suas energias, realinhando as suas energias, para assim auxiliar estes companheiros do plano espiritual, já que cada um de nós, conforme nós sabemos, é uma usina produzindo energias, manipulando energias. Nós temos a obrigação de reequilibrarmos as energias desta usina que nós conhecemos como o ser imortal, essa fagulha divina, e nós temos à nossa disposição o livre-arbítrio, que possamos utilizar de uma forma mais correta o nosso livre-arbítrio, conforme nós podemos observar nestes momentos também pelos quais nós estamos passando. Boa parte das pessoas isoladas em seus lares, onde os lares se tornaram como uma trincheira nesta chamada guerra, que nós podemos observar também que aquilo que vinham falando sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial é o que está acontecendo agora, mas só que não está acontecendo briga como se ocorre em uma guerra, e que a nossa trincheira é exatamente em nossos lares, e que temos à nossa disposição produtos tão simples para nos auxiliar, conforme um texto que recebi hoje, que a granada mais perigosa que nós temos aí à nossa disposição chama-se água e sabão, que mata o vírus, que nos auxilia na proteção, e que nós estamos, neste momento, fazendo uma grande viagem. Muitas pessoas tiveram que cancelar viagens, às vezes viagens internacionais, viagens longas, e que hoje estão fazendo a mais bela viagem, aqueles que já descobriram, que já abriram os olhos espirituais para isto, estão fazendo a mais bela viagem da sua vida, uma viagem para dentro de si mesma. Que possamos aproveitar estes momentos e fazermos esta viagem também. E também nesse texto que recebi hoje, talvez alguns companheiros tenham recebido, que o país, que a nação que venceu, ou que irá vencer, ou que está vencendo esta guerra, não é aquele país que se preparou de forma bélica, que comprou muitas armas, que fabricou bomba atômica, mas aquele país que investiu em ciência, em tecnologia para o bem, e que se preparou de uma forma melhor, que se preparou antecipadamente
em relação à melhoria dos seus hospitais para tratar hoje, receber hoje e tratar aqueles que se encontram doentes. Então nós precisamos verdadeiramente refletir sobre isto e que no final desse texto a autora chamada Adriana Gianpietro encerra o texto de uma forma belíssima, onde ela nos chama a atenção que esta quarentena pela qual nós estamos passando, exatamente aquele momento que necessitávamos para uma incubação, um tempo de incubação, como se fosse uma gestação, para que nós possamos verdadeiramente renascermos. É a incubação que necessitaríamos para o nosso renascimento, que possamos verdadeiramente nos renascermos naquela condição de seres melhores, naquela condição de seres verdadeiramente transformados pelo bem e para o bem. Estamos aqui todos nesta caminhada em aprendizado. E para hoje, 16 de abril de 2020, trouxemos aqui para a nossa reflexão diária e costumeira do livro Agenda Cristã, o capítulo 15, que tem como título Lucrará fazendo assim. Normalmente, quando nós falamos ou ouvimos falar em lucros, nós, via de regra, lembramos de recursos financeiros, que lucrará fazendo assim seria fazendo bons negócios, sendo mais esperto que o outro nas suas negociações. Mas aqui André Luiz nos fala de uma forma bem diferente, naquele lucro espiritual, naquele lucro para a verdadeira vida. Então ele começa nos chamando a atenção da seguinte maneira: reconforte o desesperado, ou seja, lucrará fazendo assim, ou seja, reconfortando aquele que se encontra em desespero. Você não escapará às tentações do desânimo nos círculos da luta. Então precisamos nos esforçar, porque as tentações existem, mas é lógico que teremos grandes lucros para o futuro em reconfortarmos as pessoas, os companheiros de jornada que se encontrarem em necessidades maiores do que nós mesmos. E aí ele diz na sequência que nós lucraremos quando fizermos aquele procedimento de levantar o caído. Aquele que se encontra caído, estendamos a mão e o auxiliemos para que ele possa levantar. Porque ele acrescenta, você ignora onde seus pés tropeçarão. Então aqui André Luiz nos ensina que devemos auxiliar sempre, levantar o outro constantemente, porque um dia nós necessitaremos também de uma mão amiga para nos auxiliar a levantar, porque não sabemos em que momento nós tropeçaremos e cairemos. E ainda ele diz na sequência, estenda a mão ao que necessita de apoio. Chegará seu dia de receber cooperação. Porque nós aqui na vida estamos aqui nesse trabalho constante, ou deveríamos nos comportar desta forma, em um trabalho constante de cooperação. E onde nós temos as maiores possibilidades, as maiores necessidades e as probabilidades de praticarmos a lei da cooperação, exatamente no nosso agrupamento familiar. Família chama-se cooperação constante, porque com certeza nós também necessitamos da cooperação dos outros. Como falamos em um estudo anterior, nós necessitamos da cooperação dos outros desde a hora em que nascemos até a hora em que deixamos o corpo físico. Porque quando chegamos aqui nesta vida, nós chegamos pela cooperação dos outros. E quando saímos aqui desta vida, fisicamente falando, o destino final do nosso corpo físico, esse instrumento que nós usamos atualmente, também a destinação dele
será através da cooperação dos outros. Ampare o doente. Sua alma não está usando um corpo invulnerável. Então aqui ele nos chama para a necessidade de auxiliarmos aquele que está doente, porque nós também adoeceremos um dia e necessitaremos do auxílio do outro ou dos outros. E ainda ele nos diz: esforce-se, esforce-se por entender o companheiro menos esclarecido. Esforcemos verdadeiramente, nos esforcemos verdadeiramente para entendermos aquele companheiro de jornada menos esclarecido do que nós. Porque nós também, se já temos um certo conhecimento, esclarecimento acerca de um determinado assunto, nós um dia também fomos ignorantes em relação àquele assunto. E aí ele acrescenta dizendo: nem sempre você dispõe de recursos para compreender como é indispensável. Então, nós também, em muitos assuntos, nós já sabemos e já temos condições de ensinar alguém, e em tantos outros assuntos, na maioria dos assuntos, nós ainda somos ignorantes, ou nos encontramos na condição de ignorantes e que dependemos também do auxílio dos outros para nos esclarecer. E aí ele ainda acrescenta na sequência: acolha o infortunado, porque nem sempre o céu estará inteiramente azul para os seus olhos. Então é nossa obrigação, é nosso dever, na condição de irmãos que somos, na nossa condição de cristãos, nessa caminhada onde nós nos encontramos, na qual nós nos encontramos, acolher, auxiliar aqueles que se encontram em infortúnio. Como nós conhecemos no meio espírita, aquele infortunado oculto, aquele infortúnio oculto, que procuremos o infortúnio, aquele infortunado que às vezes não aparece, e auxiliemos, porque às vezes ele não aparece porque tem até vergonha de expor aos outros o seu infortúnio. Tolere o ignorante e ajude-o. Então aqui ele está falando para todos nós em relação à necessidade da tolerância e também da necessidade que temos de auxiliar os outros. Lembre-se de que há espíritos sublimes que nos suportam e socorrem com heróica bondade. Então existem espíritos à nossa volta, encarnados e desencarnados, que também nos suportam. Por que não nos esforçarmos para tolerar e suportar os outros? E é lógico, nesse trabalho constante de tolerância e de ajuda e de autoajuda, um dia com certeza passaremos a nos aceitar, passaremos a nos amar verdadeiramente como devemos nos amar como irmãos. E ele nos chama a atenção ainda para aquela necessidade de consolar o triste. Console o triste. Você não pode relacionar as surpresas da própria sorte. Se hoje estamos naquela condição de tranquilidade, aquela condição de alegria, nós desconhecemos o nosso futuro. Por que não auxiliar aquele que se encontra em momentos de tristezas, passando por dificuldades melancólicas? Porque amanhã não seremos nós os necessitados de auxílio em relação a estes momentos de tristeza? Com certeza não sabemos as surpresas que nos estão reservadas nesta caminhada da vida. E para encerrar, André Luiz diz o seguinte: auxilie o ofensor com seus bons pensamentos. Aqui entra aquele ensinamento de Jesus, quando ele nos fala, nos chama a atenção para aquela necessidade de amarmos os nossos inimigos. Então André Luiz nos fala: auxilie o ofensor com seus bons pensamentos. Então amar os nossos inimigos não é estarmos aos beijos e abraços com eles, assim nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, mas sim estarmos constantemente emitindo boas vibrações
bons pensamentos, fazendo preces por esses companheiros e não desejando-lhe o mal, vibrando energias deletérias, energias negativas. E André Luiz acrescenta dizendo: ele, ou seja, o ofensor, nos ensina quão agressivos e desagradáveis somos ao ferir alguém. Da mesma forma que achamos ruim, ficamos chateados quando alguém nos ofende, da mesma forma o que sente o outro quando nós também agimos assim na condição de ofensor. Como nos chama a atenção Chico Xavier, que a maior tristeza dele não era quando ele era ofendido, mas sim quando ele ofendia alguém. Que possamos pensar desta forma e vigiar as nossas atitudes, até mesmo e principalmente os nossos pensamentos. E ele encerra com esta frase: seja benévolo para com os dependentes. Não se esqueça de que o próprio Cristo foi compelido a obedecer. Se Jesus foi obediente às leis humanas, se Jesus é constantemente obediente à lei divina, por que nós não o seremos? E se Jesus, sendo obediente, passou pelo que passou, por que nós queremos um tratamento diferenciado? Pensemos nisto e que possamos, conforme diz aqui o título deste capítulo 15, que possamos verdadeiramente lucrar nas nossas atitudes, fazendo o correto, semeando o bem por onde quer que estejamos transitando, que possamos atapetar a nossa estrada de flores e não de espinhos e nem pedras, por onde passarmos, que a nossa estrada possa ser de tranquilidade, de alegria, de felicidade, de amor verdadeiro. Muita paz a todos, muito obrigado a esses companheiros que nos acompanharam neste momento e com certeza outros também terão acesso a estas reflexões. Recebam todos o nosso abraço fraterno e de gratidão. Muita paz a todos, uma boa tarde e até logo mais à noite, quando faremos a explanação do Evangelho segundo o Espiritismo, atendendo a um compromisso com o Centro Espírita Irmã Dulce, lá do setor Faisalville. Muita paz a todos. Até breve, meus irmãos.